Aleluia. Novamente, boa noite a todos. Paz do Senhor, amém? Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês a sequência daquele estudo que eu comecei semana passada. Semana passada eu falei sobre os inimigos da comunhão e hoje eu gostaria de dar continuidade a esse estudo, a essa pregação e falar sobre os inimigos da comunhão, parte 2, tá bom? E eu quero então ler o texto que eu usei como texto para dar abertura à mensagem da semana passada. Eu quero lê-lo novamente hoje e quero que você me acompanhe, se você tiver Bíblia aí ou no celular. Eu uso, sempre digo, a nova versão transformadora, não sei qual é a versão que você usa, mas que você me acompanhe, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? A palavra de Deus diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Nós estamos aqui diante de um texto que fala o seguinte, de uma forma bem geral, que o Deus que nós servimos é luz e não há trevas nele. E quando nós estamos em comunhão com este Deus, aqui o texto fala que duas coisas acontecem. A primeira é que nós temos comunhão uns com os outros. E a segunda é que nós somos purificados e perdoados de todos os nossos pecados. Amém? A ênfase dessa mensagem, na verdade, é sobre a comunhão. E como eu disse, esse texto ele coloca o fato de estarmos na luz, ou seja, estarmos na presença de Deus, ele linka dois fatores. Ele fala sobre salvação, ou seja, redenção, remissão de pecados em Cristo, e ele fala sobre comunhão uns com os outros. Então você percebe a importância desse tema para nós. Comunhão, vida de comunhão, amém? Então, quero dizer algo para vocês, né, que eu e você somos desafiados a viver em comunhão. A vida comunitária, queridos, ela não é uma opção. Na verdade, a vida comunitária é uma ordenança cristã. Eu quero que você compreenda isso com clareza, porque nós precisamos transformar a nossa mente e mudarmos o patamar de algumas realidades, de alguns princípios, de algumas ordenanças bíblicas na nossa própria mente. Então, eu volto a afirmar, quando se trata de comunhão ou vida comunitária, nós não estamos falando em algo que é opcional. Nós estamos falando em algo que está no cerne, algo que é uma ordenança bíblica para nós. Por isso somos chamados de corpo de Cristo. Né? Então, quando você começa a entender a figura que existe quando nós somos chamados de corpo de Cristo, logo você entende que comunhão não é uma coisa que pode ser deixada de lado. Mas a comunhão bíblica, não estou falando apenas de qualquer comunhão, estou falando da comunhão bíblica, da vida comunitária. Amém? Semana passada, eu falei sobre duas atitudes contrárias à comunhão. E eu quero repetir aqui, para que você se relembre, se você estava aqui, se você não estava, eu sempre digo, né? Você pode ir lá e ver a pregação. Durante esse mês de março, nós estamos apenas gravando e postando na quinta-feira, né, filho? A pregação que está sendo feita. A partir de semana que vem, nós vamos voltar a transmitir online os cultos, se tudo der certo e se for essa a vontade de Deus, tá bom? Mas se você não acompanhou a pregação, é interessante você entrar lá e ver, tá bom? Mas é só para que você possa acompanhar o fio aqui, tá bom? Que você possa
entender o que eu estou dizendo, eu estou falando que existem inimigos da comunhão, eu estou falando que existem algumas atitudes que são contrárias à comunhão cristã saudável. Semana passada, eu falei de duas. Eu falei sobre a falsa espiritualidade, ou o espiritualismo, como eu chamei, e falei também sobre o egoísmo, tá bom? E aí hoje eu vou falar sobre mais duas atitudes contrárias. E aí é interessante, quando eu parei para organizar o estudo da semana passada e desse, eu me apercebi de algo. Quando eu falo sobre falsa espiritualidade e sobre egoísmo, eu estou, de uma certa forma, lançando luz para dentro da nossa alma e sobre problemas que nós carregamos, nós seres humanos carregamos dentro de nós, qualquer um de nós, tá bom? São questões que nós precisamos resolver diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos outros. Então, vamos dizer assim, são questões de ordem muito subjetiva, ao mesmo, de uma certa forma, mas que muitas vezes, como eu disse, faz parte da nossa própria identidade. Entende? A falsa espiritualidade, o egoísmo, muitas vezes fazem parte da nossa identidade. Nós temos que lutar contra isso e pedir que o poder transformador do Espírito Santo opere em nós para que nós sejamos livres dessa ação. Amém? Hoje, na verdade, eu percebi que as duas atitudes contrárias à comunhão que eu listei aqui, elas estão mais ligadas. É claro que elas partem de algo que está dentro de nós e elas então se exteriorizam. Mas elas estão muito mais voltadas, essas atitudes aqui, a questões que se manifestam exteriormente, tá bom? Então, eu quero que você preste bastante atenção para que a gente siga aqui a nossa linha de raciocínio. A primeira atitude que eu listei aqui, que é contrária à comunhão, e eu não vou trazer nenhuma novidade, nenhum dos dois pontos, mas é importante eu salientar isso para vocês, na verdade, a falta de interesse. Sabe, irmãos, quando nós falamos em comunhão cristã, nós precisamos entender o seguinte: nós temos inimigos dentro de nós. Como eu disse, a falsa espiritualidade, o egoísmo, que são coisas muito sutis e que nós mesmos às vezes nem nos apercebemos que isso domina a nossa alma, certo? Mas existem coisas que são mais claras, são mais evidentes. E essas coisas que eu quero tratar aqui, são duas, elas para mim são mais evidentes. A primeira coisa que eu observo com clareza, que às vezes nos impede de desenvolvermos uma comunhão, uma vida comunitária saudável, é a falta de interesse. E eu quero ler um texto, eu já usei esse texto em pregações de várias formas, de várias maneiras, já usei para pregar sobre a ceia, já usei para falar sobre a comunidade dos diferentes, já usei para falar sobre tudo que você imaginar, e vou usar ele mais uma vez porque ele é fundamental para nós. O texto que eu quero ler está em 1 Coríntios capítulo 11, tá bom? É um texto que vem antes da ordenança sobre a ceia do Senhor, ok? Mas nós não vamos ler a parte da ceia, nós vamos ler o texto antes. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Eu estou em 1 Coríntios 1, aí fica difícil, né? 1 Coríntios 11, 17 a 22. Só um minutinho. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Nas instruções a seguir, ele vem dando uma série de exortações e falando uma série de coisas para a igreja de Corinto, dele diz assim: nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, eu quero me atentar um pouquinho mais a esses versículos aqui finais, tá?
Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição, como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam até embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Amém? Veja bem, irmãos, quando nós nos deparamos com a igreja de Corinto, eu já falei isso aqui outras vezes, eu quero reforçar isso. Reforço isso por uma questão de compreensão de momento, tá bom? Eu posso errar no meu discernimento sobre aquilo que a igreja precisa ouvir? Posso, mas eu preciso tentar discernir o que a igreja precisa ouvir e falar, mesmo correndo o risco de errar. Quem vai fazer a avaliação se eu estou certo ou errado são vocês, tá bom? Olha só, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja, a cidade de Corinto era uma cidade rica, era uma cidade, se não me engano, uma cidade portuária, isso mesmo, né? Corinto, se não me engano, era uma cidade portuária, eu não me lembro bem, mas era uma cidade que tinha um comércio muito intenso e era uma cidade muito próspera. E é claro, onde existe muita prosperidade também existe muita miséria. Essa é a realidade, né? E essa característica da sociedade de Corinto, ela acontecia, ela foi transportada para dentro da igreja. Existiam dentro da igreja de Corinto pessoas muito ricas e pessoas pobres. E é um pouco nebuloso, eu já falei sobre isso, mas é um pouco nebuloso, mas ao mesmo tempo não é. Mas, enfim, o que a gente percebe quando a gente estuda o desenvolvimento da comunidade cristã, desde o seu início, é que havia uma diferença entre esta festa ágape, essa refeição que era feita entre os irmãos e a ceia propriamente dita. Tá bom? Inclusive, a festa ágape, que era esse partilhar da alimentação como comunidade, não era uma prática apenas da igreja cristã, era uma prática de vários outros grupos religiosos. A Elza mesmo citou um exemplo aqui do Velho Testamento, que parte do sacrifício, na verdade, era feito para Deus, mas tinha parte do sacrifício que era feito como se fosse uma festa, era um churrascão, por assim dizer. Tá bom? O que acontecia aqui em Corinto? Por que eu estou dando introdução? Porque tinha, então, o momento do culto, tá? Eles iam para lá e existiam divisões, é claro, né? Mas não é sobre isso que eu quero enfatizar aqui. O que o texto deixa claro é que os mais ricos chegavam, eles levavam a sua provisão alimentar ali, colocavam à mesa, se alimentavam. Os pobres, que chegavam depois, em função de questões de carga horária de trabalho, que muitas vezes não tinham nem condições de levar nada para comer na igreja, chegavam lá e se deparavam com o quê? Com uma mesa vazia e, inclusive, alguns irmãos embriagados, tá? Porque é o texto que diz, não sou eu. Então, o texto está dizendo que tinha alguns irmãos que ainda estavam embriagados. Não só estavam tomados pelo pecado da gula, como também estavam tomados pelo problema com o alcoolismo, ok? E aí, então, os pobres chegavam, e o Paulo usa um termo pesado, ele diz, vocês estão envergonhando. Deixa eu pegar aqui o versículo. Só um minutinho. Ele fala assim, vocês estão envergonhando não apenas a Deus, mas vocês também, fala aqui, no versículo 22, ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Paulo ele deixa muito bem claro uma coisa aqui, irmãos, preste atenção, por favor, na minha linha de raciocínio. Paulo deixa muito claro que a atitude daqueles ricos era uma atitude que não apenas envergonhava Deus, mas humilhava os pobres. Humilhava aquela classe, aquele grupo social que não pertencia aos ricos.
Por que que isso é uma coisa importante a ser dita para a igreja? Eu quero que você olhe para mim e preste muita atenção. Eu vejo que uma atitude que é contrária à comunhão é a falta de interesse. O que que acontecia em Corinto? O que acontecia em Corinto é uma coisa muito simples. Os ricos não se interessavam pelos pobres. Os ricos apenas se interessavam por si mesmos. Eles não se interessavam em estender a destra da comunhão àquele grupo social que não fazia parte do dia a dia deles. E eles, então, sentavam, se alimentavam, e os que chegassem depois, bom, ema, cada um com seus problemas, né? Para rimar, né, irmãos? Seria, como o pessoal diz, né? Ema, cada um com seus problemas, igual alguns falam. Era isso que acontecia. A falta de interesse daquela classe mais abastada de Corinto era notório dentro da igreja e prejudicava profundamente a comunhão, a ponto de Paulo falar que vocês estão vivendo dentro de uma comunidade dividida e vocês estão desonrando a Deus e humilhando pessoas. Ah, mas eu estou fazendo aqui uma defesa dos pobres em detrimento dos ricos? Não, irmãos. Eu não estou entrando em questões sociológicas aqui. Até poderia entrar e criticar de forma veemente todos aqueles que acumulam riquezas, porque o próprio Jesus condenou a atitude dessas pessoas. Mas não é esse o meu ponto. O meu ponto é que, para que nós possamos ter comunhão ou desenvolvermos a vida comunitária como Deus deseja, nós precisamos gerar interesse pelo outro no nosso meio. Por quê? Porque a falta de interesse, ela produz um problema. Qual é o problema que ela produz? É que ela impede que vínculos sejam criados. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando nós não temos interesse no outro, logo nós não criamos vínculo com o outro. Quando nós olhamos para o outro e não vemos o outro, logo nós não vamos estabelecer relacionamento com o outro, porque ele é simplesmente nada para nós. Pense aqui no que eu estou falando, irmãos. Essa refeição provavelmente acontecia todos os cultos congregacionais, né? Aquele culto principal. Aqui, provavelmente a igreja já celebrava os cultos nos domingos. Eu acredito que já era nos domingos já. Inclusive a Didaquê fala sobre a questão, né, desse tipo de culto e tal. E eram todos os domingos, e as ceias eram celebradas todos os domingos. Então, provavelmente, essa celebração ágape eram todos os domingos. E provavelmente, repetidamente, o que se via na igreja de Corinto era pessoas desprezando pessoas. Simplesmente por um motivo: eu não me interesso por elas. Se eu não me interesso, logo eu não crio vínculos. Sabe, irmãos, isso é um problema quando se diz respeito à comunhão, né? E esse é um problema que nós temos que enfrentar como comunidade cristã Redenção, e esse é um problema que nós temos que enfrentar como igreja de Cristo. Você pode achar que seja bobeira isso, né? Porque é um texto que está dentro da Bíblia, ou seja, acontecia lá atrás, há quase 2000 anos, não, quase 2000 anos atrás, um pouco menos, né? Mas até hoje é assim. Se você pega igrejas maiores, onde existem distinções de pessoas, quer seja por questões financeiras, ou por grau de instrução, ou qualquer outra diferença, onde há um abismo entre grupos sociais, eles não se misturam. Eles não se misturam. É cada um na sua própria realidade.
É cada um na sua própria realidade. Isso é muito triste de ver. Isso é muito triste de nós aceitarmos isso como um padrão cristão de vida. A vida comunitária, a igreja primitiva tinha muitos problemas, tinha. Mas ela tinha uma virtude, era tudo em comum. E nós não podemos nos esquecer disso. Sabe? Mesmo quando surgiu um problema de divisão de alimentação entre eles, por causa das mulheres que não eram judaicas, né? E aquelas que eram convertidas, né? Mas não eram judias, por assim dizer, foi criado um caminho para solucionar o problema, os 7 diáconos, né? Então, infelizmente, por que a comunhão ela não flui no nosso meio? Porque falta interesse. Falta de interesse gera falta de vínculo. Certo? Amém, irmãos? E eu quero terminar esse ponto dizendo uma coisa. Eu anotei aqui, eu vou tentar ver se eu explico isso para vocês. Eu escrevi o seguinte: normalmente, gostamos de estar com quem nos identificamos. Mas quando se trata de comunhão cristã, apenas nos relacionarmos com os iguais nos transforma em gangue, pois a igreja é o resultado da comunhão dos diferentes. Vou explicar. Não há problema nenhum em você se relacionar com aquelas pessoas com as quais você se identifica. Até normal, inclusive. Nós vamos ter pessoas com as quais nós vamos nos identificar mais. Tranquilo, normal. Só que quando nós tratamos a comunhão cristã como os ricos de Corinto faziam, e se fechavam na sua realidade, na sua bolha, aquilo que eles estavam fazendo não era igreja, era gangue. Porque esse é o conceito de gangue. Todos voltados para o mesmo pensamento, o mesmo ideal. Essa semana eu vi um documentário. Eu gosto muito de documentário, e eu vi um documentário de acho que 95, sobre o movimento neonazista americano, e sobre um grupo que estava sendo formado. Ele era um grupo neonazista e ligado a Ku Klux Klan. Sensacional, né? Junção maravilhosa de ideologia. Entre eles, o diálogo era perfeito. Entre eles, a forma de pensar era unânime. Mesmo nas idiotices. Melhor, nas idiotices, porque dentro do movimento nazista não tem nada além de idiotice. Né? E no movimento neonazista e ligado à Ku Klux Klan, pior ainda. Né? Se esperar o quê? De alguém que acredita em supremacia branca. Não dá para esperar muita coisa, né, irmãos? Mas é interessante que no meio deles eles fluíam bem. Havia uma harmonia entre eles. Quem olhava de fora falava, bom, esse grupo é bom. Só que eles se relacionavam bem com quem? Com eles. Para além deles, sem condições. Eles não conseguiam, este grupo do documentário, e é claro, até hoje acontece a mesma coisa, não conseguem se relacionar com quem pensa diferente deles. Isso se chama gangue. A igreja não foi chamada para ser gangue. A igreja foi chamada para ser igreja. A igreja, como eu já preguei aqui, uma série de estudos, é a comunidade dos diferentes. Eu preciso aprender a me relacionar com quem é diferente de mim, não apenas com quem é igual a mim. Eu necessariamente tenho que ter uma comunhão próxima com todo mundo? Não, porque é quase impossível isso acontecer. Mas eu tenho que me relacionar com todos. Abrir meu coração para todos. Quem entendeu o que eu estou falando? Levante a mãozinha. Então, a primeira atitude contrária à comunhão que eu leio aqui para vocês é a falta de interesse. A falta de interesse que gera a falta de vínculos, que gera essa falta de identificação, que gera essa mentalidade não vou nem chamar de gueto, tá? Eu vou chamar de gangue mesmo. É isso que acontece, essa mentalidade de gangue. Nós temos que lutar contra isso. Igreja é a comunidade dos diferentes, amém? Vamos para o segunda
atitude contrária à comunhão. A primeira que eu disse aqui é falta de interesse. A segunda, desculpa, é a desvalorização do culto congregacional. A desvalorização do culto congregacional. Eu vou ler um texto muito conhecido e eu quero discorrer sobre isso com vocês. Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Amém? A palavra de Deus diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir ou congregar, segundo algumas traduções, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Amém? O escritor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente quem é, ele deixa muito bem claro que nós não fomos autorizados por Deus a deixar um lugar de comunhão congregacional. Nós não fomos autorizados por Deus a abrir mão das atividades congregacionais da nossa comunidade local. Porque é no meio desta comunidade, não apenas nessa comunidade local, mas é no meio dessa comunidade local que nós vamos encorajar uns aos outros, né? E vamos incentivar uns aos outros. Nós vamos motivar os irmãos às práticas das boas obras. Deixa eu explicar uma coisa para você. Por favor, preste muita atenção. Eu quero dizer algo que eu já falei aqui. O culto congregacional. Eu estou me referindo especificamente ao culto congregacional, tá? E eu poderia estender a outras atividades congregacionais da igreja, mas eu quero focar no culto congregacional. Aquilo que tem sido praticado pela igreja de Jesus desde a sua fundação. Eu não estou falando de uma coisa que foi inventada ontem. Eu estou falando de algo que desde a origem da igreja cristã, o culto congregacional é praticado. E se você quiser voltar para o Velho Testamento, você vai ver que cultuar a Deus em comunhão com outras pessoas fazia parte da lei. Então, eu não estou discutindo uma ideia que surgiu há 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Eu estou falando sobre um conceito, mais do que um conceito, um princípio que existe há 3.000 anos, pelo menos. Né? Não sei, talvez, vamos pegar aqui 2, 3.000 anos, pelo menos. Não, pelo menos 3.000 anos, né? Então, eu não estou falando de uma coisa que inventaram agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas começaram a se levantar contra o culto congregacional, contra a vida congregacional, contra a comunidade local. Elas se levantam porque elas dizem que isso é ultrapassado e nós não necessitamos mais disso. É mais ou menos aquela coisa de pessoa, claro, uma comparação meio obtusa, mas ela serve. É mais ou menos como você dizer, o casamento é uma instituição falida. Não, o casamento não é uma instituição falida. Falida somos nós, porque não fazemos o casamento dar certo. Não é o casamento que é uma instituição falida. Falida são os seres humanos que não fazem o casamento dar certo. Aí a gente pega essa lógica, que é uma lógica onde nós nos isentamos de responsabilidade e trazemos para o culto. Ao culto congregacional, a igreja local é uma coisa que pode ser deixada de lado, porque ela não é necessária, porque ela é ruim, porque tem muita gente com problema. Eu já ouvi gente falando assim, mas eu encontro mais gente, pessoas melhores fora da igreja do que dentro da igreja. Pelo amor de Deus, né? Aí, o que eu estou falando? O problema não está no culto congregacional, não está na comunidade, o problema está em nós.
Por quê? Porque o culto congregacional, eu insisto, ele existe desde sempre. Ele foi instituído por Deus na lei e ele foi ratificado na nova aliança pela igreja. Aí como que eu e você vamos nos levantar contra o culto congregacional e as ações congregacionais de uma igreja? Me responda. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então eu defendo a seguinte tese: o culto congregacional e as atividades congregacionais de uma comunidade local que se organiza, né, como comunidade local, é algo fundamental, totalmente indispensável para o desenvolvimento de uma espiritualidade cristã saudável. Fim. Tem gente que vai concordar comigo? Que ótimo, estamos juntos. Tem gente que vai falar que eu estou falando, vai dizer que eu estou falando uma grande bobagem? Beleza. Eu só peço que as pessoas que pensem assim, eu não estou falando que alguém aqui pense, mas qualquer pessoa que pense assim, chegue diante de Deus e converse com Ele. E tente, à luz das Escrituras, mostrar que este pensamento é equivocado. Porque o que a pessoa pensa, o que eu e você pensamos, não importa. O que importa é o que a Escritura diz, ou não é? Ou não é, irmãos? Então, pronto. Então, o que eu quero dizer? Quando nós estamos trabalhando a comunhão da igreja, eu quero dizer uma coisa seguinte: a desvalorização do culto e das ações congregacionais são empecilhos para a comunhão. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Quem consegue entender? Aí eu anotei uma frase aqui também, porque eu vou anotando e eu quero também ler e tentar me expressar aqui. Diz assim: sabemos que participar de um culto ou de uma ação congregacional não significa necessariamente estar em comunhão. Mas também sabemos que não participar significa não estar valorizando uma comunhão bíblica e saudável. Deu para pegar o que eu quis dizer ou não? Ficou confuso? Eu vou explicar. Eu estou querendo dizer uma coisa muito simples. Eu não posso afirmar que o simples fato de uma pessoa vir ao culto congregacional ou às ações congregacionais façam com que aquela pessoa esteja vivendo o princípio da comunhão. Não estou dizendo isso, eu não estou afirmando isso. Uma pessoa pode estar sem estar. Certo? Ela pode estar, mas não ser. Não pertencer. Vou usar até o verbo certo. Ela pode estar, mas não pertencer. Você concorda comigo? Ela pode estar no culto congregacional, ela pode estar na comunidade local, mas ela não pertence. Certo? Preciso, claro, trazendo uma palavra para a minha comunidade local, a comunidade a qual eu pertenço e eu congrego. Essa aqui. Eu não sei se em função da pandemia, a pandemia ela justifica muitas coisas, né? Infelizmente. Ela é usada como bode expiatório para muitas coisas. Algumas, de fato, a pandemia criou problemas sérios, mas outras ela virou bode expiatório, né? É mais ou menos como aquela pessoa, eu falei para a Elza, é assim, a pessoa ela não quer ir para uma reunião, ou não quer ir para um evento social, não quer ir para a igreja, aí ela tem um filho. Ai, sabe, hoje eu não vou para a igreja porque meu filho está gripadinho. O menino deu um espirro meio-dia. Aí vira desculpa. A pandemia é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu falar para vocês com toda honestidade, tá, irmãos? Quero olhar para vocês e falar com toda honestidade que eu preciso dizer para essa igreja. Nós temos falhado de forma muito séria no que diz respeito à valorização da vida comunitária. Nós temos falhado de uma forma muito séria no que diz respeito ao culto congregacional. Eu julgo diante de Deus, e aí você pode pensar diferente de mim, não tem problema, inaceitável nós termos a frequência num único culto, nós temos culto quinta, que é um culto menorzinho, dominical, como nós temos. Eu acho inaceitável isso. Ah, mas o pastor está revoltado. Não estou revoltado não, irmãos. Estou não. Só estou falando o que eu sinto.
o culto congregacional devia ser uma prioridade para nós. Eu entendo que nem todo mundo pode estar todos os domingos. Nem todo mundo pode estar em outras atividades que são congregacionais, como o culto de quinta, como as transmissões online também são. Mas espera aí, gente. Nós queremos construir uma igreja? Você precisa responder isso para você. Eu preciso responder isso para mim. Porque senão nós vamos ficar aqui, sabe? Nesse teretetê que não leva a nada. Eu acredito, eu já falei, o modelo estabelecido hoje de espiritualidade cristã e de igreja não me serve. Então a gente tem que buscar uma nova proposta. Como é que você constrói esse troço? Com o auxílio de todas as partes. Se não tiver, não vai rolar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eu me pego pensando assim, bom, aí eu volto naquilo que eu falei domingo passado e que talvez muita gente não entendeu, quero deixar claro. Eu penso assim, bom, eu estou falando há mais de 10 anos sobre uma forma de pensar igreja. Se eu não conseguir me fazer entendido, só tem duas situações aqui. Ou eu não estou conseguindo cumprir meu papel, ou a igreja está falhando. Hoje eu entendo que eu estou falhando, foi o que eu disse para a liderança da igreja, para o presbitério. Eu me julgo hoje uma pessoa que não está sendo capaz de fazer aquilo que é necessário. Ah, mas eu quero que vocês sintam autopiedade de mim. Não, não preciso disso. Não preciso disso. Porque eu estou insistindo, eu estou lidando com os meus próprios dilemas, com as minhas próprias questões pessoais. E cada um tem que lidar com a sua. A única coisa que eu entendo é que Jesus, o Deus Trino que nós servimos, merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor. E eu vou sempre optar por oferecer o melhor para o Deus que eu sirvo. E se eu perceber que aquilo que eu ofereço não é o melhor, eu prefiro me abster disso. Você entendeu? Não me abster no sentido de abandonar, mas de oportunizar para outros. Mas a igreja precisa também fazer avaliações. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é. Então é isso. É uma coisa simples. Queremos? Então vamos atrás. Queremos? Então vamos pagar o preço. Queremos? Então vamos entender que é a justa cooperação de todas as partes que vai edificar alguma coisa. Amém? Amém, irmãos? Quero encerrar com um texto bíblico que nós encontramos em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22. Diz assim, 1 Pedro 1, 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Amém, irmãos? Pedro deixa bem claro, se você foi purificado, então dá mais um passinho. Qual que é o próximo passinho que Pedro fala? Tenham agora como alvo o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Amém? Que Deus nos ajude a vivermos em comunhão. Que Deus nos ajude a sermos igreja. Que Deus nos ajude a ter como alvo o amor fraternal sem fingimento. Em nome de Jesus. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: quando eu falo essas coisas, irmãos, e eu expresso o que eu sinto, e eu sei que isso incomoda pessoas, porque elas acham que pastor não pode expressar sentimentos. É como se ele fosse um ciborgue. É interessante que as pessoas não leem a Bíblia. Todos os homens da Bíblia expressavam sentimentos. O livro de Salmos é a expressão de sentimentos.
Paulo expressou os sentimentos dele de todas as formas possíveis, mas às vezes a nós, pastores modernos, não é dado esse direito. A outros, a mim, isso não vai. Essa roupa eu não vou vestir, não me serve. Quando eu tiver que falar, eu vou falar. Eu quero deixar bem claro uma coisa: o que eu estou dizendo aqui, eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou olhando para mim. Foi o que eu falei para o Paulo, falei semana passada para vocês, falei para o Paulo e para o Marcão quando nós nos reunimos. Mas eu preciso que cada um faça a sua própria avaliação. Quem entendeu? E eu quero deixar muito bem claro uma coisa: eu amo essa comunidade local. Vocês entenderam isso? Eu amo essa comunidade local. Eu amo essa igreja. Eu tenho muito respeito por vocês. Eu tenho muito temor de Deus naquilo que eu faço. Não só eu, como a minha família. Eu não estou dizendo aqui que eu estou com bronca de ninguém. Pelo contrário. Se eu estivesse com bronca, eu não estaria falando o que eu estou falando. Eu estou falando porque eu estou com minha alma livre. Porque se a minha alma não estivesse livre, eu não falava. Você está me entendendo? Porque quando sua alma está presa, você corre o risco de falar uns negócios que não é muito legal, tá ligado? Então, quando você está com a alma livre, é mais fácil. Então, não tenho problema nenhum. Amo vocês. De todo o meu coração. Entenderam isso? Dito isso, eu quero que você fique de pé. E eu quero que você ore agora com as pessoas que estão próximas a você. Né? Nós não vamos mais tocar louvor aqui, tá? Você vai orar pelo quê, irmão? Você vai orar para que Deus nos ajude, para que nós possamos lutar contra os inimigos da comunhão e vencermos, em nome de Jesus, amém? Então ore aí com o seu irmão e abençoe a vida dele, ministre a vida dele em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, nós colocamos diante do Senhor essa comunidade local, nós colocamos diante do Senhor a igreja de Cristo no Brasil e no mundo e pedimos ao Senhor, nos ensina a viver em comunhão e que o Senhor nos dê forças para lutarmos contra os inimigos da comunhão e assim nós possamos ter como alvo o amor fraternal sem fingimento, Pai. Essa é a minha oração essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?